A Selic caiu mais uma vez e agora ela está em 5,5% ao ano. E aí, a renda fixa morreu? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Ricardo Soares e é hora de investir. E aí, investidores atrasados e pontuais? A renda fixa morreu? Pois é, esse é um pensamento que tem tomado conta aí das mídias, não só agora nesse último corte da taxa de juros, mas também aí de um ano para cá. Por quê? Esse pensamento vem aí de uma observação simples. Para vocês terem ideia, em 2016 a gente tinha aí a taxa Selic a 14,25% ao ano. E de lá para cá, a taxa de juros veio sendo cortada sucessivamente em cada reunião do cupom, ao ponto que agora a gente está aí no nível de 5,5%, que foi o nível decidido aí na última reunião. Para quem não sabe, a reunião do cupom é uma reunião que acontece aí no intervalo de mais ou menos 40 a 50 dias de uma para outra. E ela tem como objetivo definir qual o patamar ideal de taxa de juros para o nosso país. Para tomar a decisão sobre a taxa de juros, o cupom leva em consideração alguns fatores, sendo o principal deles aí o nível nosso de inflação. Ele compara qual o nosso nível atual de inflação com a nossa meta, ou seja, se a gente está abaixo ou acima da meta ou até abaixo do nível inferior da meta. Então, ele controla isso e vê se a gente está em níveis saudáveis de inflação, digamos assim. O ideal, segundo o cupom, é que o Brasil ande dentro de um limite inferior e de um limite superior da meta de inflação. Esse desespero com relação aos rendimentos da renda fixa se devem ao quê? Se devem ao fato de que a nossa taxa de juros, a taxa Selic, acaba balizando a maioria dos retornos dos investimentos da renda fixa. Até porque da Selic também desdobra o nosso benchmark aí, que é o CDI. Na verdade, a gente observa o quê? Que o brasileiro, o investidor brasileiro se acostumou com patamares altos de taxa de juros. Ou seja, ele se acostumou com dinheiro fácil. Mas com a taxa da Selic e também das curvas de juros futuros, por exemplo, aí que a gente consegue observar nos retornos do Tesouro Direto, fica claro que cada vez está mais difícil ganhar rentabilidade relevante na renda fixa. Eu preparei aqui um gráfico que eu tirei de um aplicativo que chama Meu Tesouro. Nele, você consegue ver que os títulos oferecidos no Tesouro Direto de um ano para cá, aí o título IPCA mais 2045, passaram de IPCA mais 6%, ou seja, eles eram vendidos a inflação mais 6% até 2045, e esse mesmo título IPCA 2045, agora, um ano depois, está sendo vendido aí por inflação mais 3,5%, em torno disso, ou seja, IPCA mais 3,5%. Isso mostra que os títulos do Tesouro, mesmo de prazo longos, também estão dando retornos menores. Para os caras aí que gostam da marcação a mercado, a onda forte já foi. Ou seja, pessoas que compraram esses títulos com IPCA mais 6, por exemplo, agora que eles estão sendo vendidos a IPCA mais 3,5, em torno disso, essas pessoas tiveram aí altíssimas rentabilidades com o processo de marcação a mercado. Inclusive aí muitos fundos multimercados. Mas, pessoal, de certa forma aí a festa acabou. Mas meu objetivo com esse vídeo não é ficar remoendo esse período de 2016 até agora e dizendo o óbvio aí que a taxa Selic caiu. Meu objetivo nesse vídeo é te propor uma visão mais ampla, uma visão mais geral, mais estratégica, de um prazo maior. Então, a gente vai ver aí um gráfico de 1996 até os dias atuais, mostrando aí quais eram os níveis de taxa de juros do Brasil nesse período. Então, veja esse gráfico. Como você pode ver aí nesse gráfico,
Antes dos anos 2000, a gente chegou a bater taxas de juros superiores a 30% ao ano. Imagine você ganhar 30% ao ano sem risco comprando títulos públicos. São níveis insustentáveis e, na verdade, aí um paraíso para o rentista. Mas de lá para cá, você pode ver que, mesmo tendo alguns períodos de leve alta, no geral, quando você olha o gráfico de uma forma mais ampla, você vê aí uma clara tendência de queda da taxa de juros ao longo do tempo. Quando você observa aí todo esse período que eu estou te mostrando, desde 1996 até os dias atuais, onde a gente chega aí no final com uma taxa de juros de 5,5%. Então, o que a gente acabou de fazer aí? A gente fez uma espécie de lente de aumento nesse gráfico. Então, deixando aí de ter uma visão míope só de 2016 até os níveis atuais e ampliando essa visão para até 1996. Pelo gráfico, você consegue ver aí também que de 2013 até 2017, a taxa de juros teve sim aí um período de forte alta. Esse período foi marcado aí por uma grande recessão no país. A taxa de juros subiu ao ponto de chegar a 14,25 aí num grande período de 2016. Isso se deu porque no final de 15, início de 16, a gente chegou a bater inflação superior a 10%, o que é uma taxa extremamente alta e insustentável. De lá para cá, a inflação foi controlada até pelo efeito aí da alta taxa de juros, onde reprime o consumo, e aí a inflação veio caindo e hoje a gente está aí em torno de 3% ao ano. Então, voltando aqui, pessoal, vendo esse gráfico, ficou claro que a nossa taxa de juros não caiu só aí de 2016 até agora. Quando você tem uma visão mais ampla que esse gráfico deu para a gente, você vê que o nível nosso de taxa de juros vem caindo historicamente há muitos anos. E saber disso e ter essa visão te dá muita vantagem se você souber usá-la. E nisso, você sai dessa visão míope de olhar só 2016 para cá. E aí, vendo esse gráfico, a que conclusão você chega? A renda fixa morreu? Pois é, sabe qual é a minha conclusão? Eu fiz uma postagem lá no Instagram que foi bem provocativa. Lá eu disse que a renda fixa não morreu. Na verdade, quando você olha um horizonte maior, o que eu concluo? Que o defunto morreu mais uma vez. O que eu quero dizer com isso, pessoal? A taxa de juros do Brasil vem caindo e vai cair cada vez mais. Se você olhar em países desenvolvidos, Estados Unidos e outros, você vai ver que os níveis de taxa de juros lá são muito baixos. E esse é o caminho natural de qualquer país em desenvolvimento. Tá, beleza. E quando eu digo, então, que o defunto morreu mais uma vez, eu quero dizer que você não deve investir na renda fixa? Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que cada vez mais a renda fixa vai deixar de cumprir um papel de crescimento de patrimônio. Ou seja, projetos relevantes de médio e longo prazo ficarão mais difíceis de ser cumpridos com renda fixa. De forma que se você quiser maior rentabilidade, você vai ter que aprender renda variável. Aí, fundos imobiliários e ações. Eu quero dizer o quê? Que se você quiser ter melhores rentabilidades, você vai ter que aprender renda variável, que são o quê? Fundos imobiliários e ações. E para isso, se inscreve aqui no canal, porque aqui você vai aprender isso de uma forma sempre mais clara e prática. Nosso objetivo aqui não é ficar falando o que todo mundo fala por aí. Beleza, ficou claro então que para o rentista da renda fixa a coisa ficou feia e vem ficando feia. Mas e aí? E para o país? Essa queda na taxa de juros é boa? Vamos pensar um pouco. A resposta para isso é um verdadeiro sim. Sim, a queda na taxa de juros beneficia muito o país. Primeiro vamos lá, o consumo. Quando a taxa de juros cai, o consumo das pessoas aumenta. Por quê? Principalmente aí porque o acesso ao crédito fica mais facilitado.
Você pode ver aí que de uns meses para cá já teve uma onda de redução na taxa de juros imobiliária. O brasileiro médio, que acaba financiando muito aí para consumir, tem acesso a taxas de juros mais baixas. Os níveis de financiamento acabam melhorando, por quê? Porque o banco sempre observa qual o nível da taxa de juros, porque aquele nível ele consegue emprestar dinheiro para o governo sem risco. Então ele sempre pensa o quê? Poxa, eu vou ver qual é o nível da taxa de juros e vou cobrar aí um certo risco. Então sempre ele vai aumentar aí, cobrar uma taxa superior para que empreste dinheiro para eu e você. Até porque, se for para pagar pouco, ele prefere emprestar dinheiro para o governo a taxas mais altas. Mas quando a taxa de juros cai, as alternativas dos bancos vai reduzindo. Então, ele acaba também reduzindo as taxas de juros para empréstimo para pessoa física. Logo, o acesso da pessoa física ao dinheiro fica mais fácil, o que acaba estimulando aí o consumo e estimulando a economia. Esse aumento de consumo, por sua vez, acaba melhorando outro fator, que é o de emprego. Por quê? As pessoas acabam consumindo mais, logo as empresas têm que produzir mais e para isso elas precisam melhorar seus processos e também contratar pessoas. Então, normalmente, quando a taxa de juros cai, os níveis de emprego tendem a aumentar. Os níveis de emprego aumentando, por sua vez, também favorecem ainda mais o consumo, porque aquela pessoa que antes não tinha trabalho, estava desempregada, agora ela tem trabalho e também pode consumir, gerando aí um círculo virtuoso. Com esse aumento do consumo, o que acontece? As empresas também começam a querer aumentar suas instalações, investir em novos processos, novas tecnologias para que elas consigam fabricar mais atendendo a demanda e a bons custos. Então, elas começam a investir nos seus processos, o que também aumenta o consumo em várias cadeias aí de fornecimento para a indústria. Com taxas de juros altas, esse mesmo empresário não teria por que investir, até porque quando a taxa de juros sobe, o consumo reduz. Logo, para que ele vai investir? A tendência dele é o quê? Segurar qualquer tipo de investimento, além de começar a mandar pessoas embora porque os níveis de demanda para a empresa dele caem. Outro grande fator favorecido pela queda na taxa de juros é o nível de empreendedorismo, ou seja, de novas empresas entrando no mercado. Por quê? Imagine, com a taxa de juros alta, suponha que você tem aí 1 milhão guardado. É muito cômodo para quem tem dinheiro viver de renda no Brasil. Ou era, né? Está cada vez ficando pior. Por quê? Com níveis altos de taxa de juros, você consegue ter aí uma boa renda sem correr nenhum tipo de risco. Mas, uma vez que a taxa de juros caia, esse dinheiro fácil fica cada vez mais difícil. De forma que se a pessoa quiser remunerar bem esse capital, ela vai ter que se mexer, ela vai ter que empreender, ela vai ter que correr pelo menos um pouco de risco. Com esse argumento, fica bem claro então entender por que a renda variável acaba se favorecendo tanto com a queda da taxa de juros. Se vocês olharem gráficos aí, você vai ver que de 2016 para cá o Ibovespa decolou, enquanto a taxa Selic ia reduzindo e ainda está reduzindo. Por quê? Porque todo esse aumento de consumo favorece também aí as empresas. Tanto ali na operação delas, porque elas conseguem vender mais e aumentam seu lucro, tanto também pela valorização que elas acabam tendo uma vez que elas conseguem ser precificadas a preços maiores. Já que, se aqui fora os níveis de alternativa são muito baixos, não adianta, mais pessoas vão concorrer para ser sócios de boas empresas. Assim, os preços das empresas sobem. Ou seja, quem investe em renda variável vê aí sua carteira no geral subindo. E aí, pessoal, então meu objetivo com esse vídeo é falar para você ir correndo investindo em ações e fundos imobiliários? Não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que você tem que enxergar a renda fixa como um mecanismo cada vez mais para preservar o poder de compra do teu dinheiro. Porque se você realmente tiver algum projeto relevante na vida, você vai ter que investir em renda variável.
Quer saber um exemplo de projeto relevante? Por exemplo, sua aposentadoria. Você tem fundo de previdência? Sim? Então analise com muito carinho esse fundo, para saber aí se ele está atendendo e vai atender às suas expectativas de aposentadoria. Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar nesse vídeo. O defunto morreu mais um pouco. Então, não deixe aqui de dar seu like nesse vídeo. Também se inscreve aqui no canal e ativa o sino de notificações para que sempre você fique sabendo aí dos vídeos novos. A gente vai lançar aqui muito vídeo sobre renda variável e com certeza vai ser uma grande oportunidade para que você aprenda mais um pouco sobre esse tipo de investimento aí tão encantador. Então compartilha também esse vídeo com seus amigos para que eles cada dia mais comecem a ser investidores como vocês, cada vez mais pontuais. Então é isso aí, pessoal, um grande abraço para vocês, tchau!